E tudo isso pelo simples fato de serem cristãs. Me espanta ver tanta fé em alguém que está vendo seu povo sem casa, seu povo tendo que fugir. Eu me chamo Valéria e eu tenho sido muito confrontada pelos cristãos da Nigéria. Há poucos meses, em novembro de 2025, milhares de cristãos tiveram suas casas queimadas. Em 2014, 276 meninas cristãs foram levadas das suas escolas e não foram mais encontradas. Houve até a localização de algumas, mas o preço para resgate dessas meninas era muito alto e poucas famílias conseguiram resgatá-las. Ah, isso tem tanto tempo, não tem tanto tempo. Em 2025, isso se repete. Dessa vez, 300 meninas foram sequestradas. Terras precisaram ser vendidas, parentes precisaram ser vendidos como escravos para que as meninas fossem livres. E tudo isso pelo simples fato de serem cristãs. E todo o sofrimento dessas famílias por não negarem a sua fé. Ah, e o que isso tudo tem a ver comigo, que estou tão longe deles? Primeiro, eu sou cristã e é meu dever orar por eles. Segundo, eu preciso ser confrontada por esse nível de coragem, por esse nível de fidelidade a Deus. Porque você não negar o Senhor, vendo a sua casa sendo queimada, você não negar o Senhor, vendo sua filha sendo raptada de uma escola, isso é um nível de fé que muitos de nós aqui no Brasil não temos. A Missão Portas Abertas publicou um post dizendo que 5.400 famílias estão sem casa. Mas eu tenho uma notícia ótima que a Missão Portas Abertas já acompanha a Nigéria há algum tempo, já cuida desses cristãos e com alimentos, ajudando a refazer casas, e você pode ver um pouco do trabalho deles nas redes sociais. Inclusive, agora eles disponibilizaram um link para que você possa ajudar eles de qualquer lugar, porque sim, a nossa oração é importante, mas a gente sabe que se pudermos ajudar com dinheiro, com alimentos, isso vai ser ainda muito bem-vindo. Então eu vou deixar o link na descrição para que você doe para eles. Dê algo, mesmo que seja pouco, sabe? Ajude esse povo. Voltando para nós, me dói saber que no último mês nós estivemos pensando em futebol, nós estivemos pensando em mudanças da moda, em coisas que distraem a nossa mente e nos fazem esquecer do que está acontecendo com os nossos irmãos. Eu vi um post de uma moça da Nigéria que ela colocou: apesar de todas essas crises, apesar de todas essas guerras, eu acredito que a terra da Nigéria é a terra do Senhor Jesus. E isso me confrontou demais, porque nós brasileiros não oramos tanto pelo Brasil e dizemos: nossa, essa é a terra do Senhor Jesus. E é um país livre, é um país onde nós podemos falar do Senhor e não vamos ter nossas casas queimadas. Podemos falar do Senhor e o máximo que vai acontecer é alguém olhar pra gente assim. Ou alguém dizer: não, eu não quero ouvir sobre esse Jesus. Alguém pode te xingar ou te excluir de uma rodinha, mas o mais importante não é realmente levar Cristo? Cristo disse em sua palavra que nós sofreríamos com Ele, por causa dele seríamos odiados. Então isso faz parte. Só que nós estamos tão acostumados com poder falar e não falar, ou ir para um evangelismo e no primeiro momento que a pessoa fala assim: ah, eu não quero ouvir sobre Jesus, você travar e não falar mais para ninguém, que me espanta ver tanta fé em alguém que está vendo seu povo sem casa, seu povo tendo que fugir. Entende? Eu preciso, você precisa ter o posicionamento de dizer: eu vou falar de Jesus independente do que me aconteça, porque eu tenho privilégios que essas pessoas não têm. E eu não tô falando de Jesus porque é plano de Jesus Cristo, é plano de Deus que a sua presença seja restaurada nessa terra. Você, cristão, sabe disso quando ele esteve com Adão no princípio, depois ele restaura sua presença por meio do tabernáculo e depois ele envia Jesus. E agora o seu Espírito está em nós. Em qualquer lugar onde estivermos, esse Espírito se manifesta, esse Espírito nos guia. Então, por que não estamos aproveitando o privilégio de ter o seu Espírito dentro de nós e dizer: Espírito, eu quero restaurar a sua presença nesse lugar onde eu estou, na minha família, no meu trabalho, na minha faculdade?
Eu preciso aproveitar as oportunidades que o Senhor me dá. Se amanhã ou depois o Brasil for um país perseguido, que tristeza será eu não ter anunciado o Senhor como eu deveria. Você vai mesmo dizer que não dá para anunciar para os seus amigos sobre Jesus? Você vai mesmo dizer que, eu até ia falar do culto, mas eu me esqueci? É realmente mais difícil orar ou você só tem outras prioridades? Porque esses cristãos, fugindo, sem casa, perdendo parentes, eles continuam orando, eles continuam em fé. Com isso, eu consigo ver que o cristianismo envolve sofrer. Isso faz muito sentido como participar do sofrimento de Cristo. Se nós vamos ser odiados por causa de Cristo, existe um sofrer. Segundo ponto, cadê a minha coragem diante de tudo isso? Por que eu não estou falando de Jesus o tempo todo? Por que não? Eu tenho liberdade para isso. Terceiro, Deus é glorificado por meio dos nossos sofrimentos. Um livro do C.S. Lewis chamado O Peso da Glória diz que glorificar a Deus é fazer Ele conhecido. E quantas pessoas não estão conhecendo Deus a partir do sofrimento desses cristãos na Nigéria? Quantas pessoas não estão sendo confrontadas como eu estou sendo por esses cristãos na Nigéria? Outro livro, O Problema da Dor, ele diz: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas clama em nossas dores. A dor é o alto-falante de Deus para despertar um mundo surdo. É muito real, porque quando vemos essas dores desse povo, a gente olha assim e fala: peraí, eu tenho como fazer alguma coisa. Inclusive, esses livros são muito bons, e se você quiser comprar, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, por hoje é só. Eu espero que você se posicione e que você permaneça no Senhor. Compartilhe esse vídeo com alguém. Não deixe esse assunto morrer. Ajude seus amigos cristãos a orarem pelos cristãos perseguidos na Nigéria.